Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, acabamos de ouvir um maravilhoso louvor, né? E estamos aqui atentos ao que o Senhor tem para conosco nesta noite. Diante deste louvor e diante do Senhor nosso Deus, gostaria de fazer uma leitura na palavra de Deus, como é nosso costume aqui, a nossa programação. Quero convidá-los, os irmãos e irmãs, aqueles que estão nos ouvindo, a abrir as suas Bíblias em forma de livro ou mesmo em forma digital, no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Vamos fazer uma leitura para nós iniciarmos nesta noite o ensino da palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, Provérbios do sábio Salomão, versículo de número 12. A palavra do nosso Deus nos diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vamos também fazer uma outra leitura na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu amado filho Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra de Deus nos diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja aí, meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite. Realizamos duas leituras na palavra do Senhor, 2 versículos da palavra do nosso Deus, livro de Provérbios, também no livro de Timóteo, no segundo livro de Timóteo. Desta feita nós vamos falar de um assunto aonde muitas vezes as pessoas não entendem porque algo está acontecendo na sua vida. Muitas vezes se pega pensando por que é que aconteceu assim comigo, por que isso que está acontecendo. Eu quero falar da correção de Deus. A correção de Deus. Diante deste tema, eu quero dizer aos amados e queridos irmãos e ouvintes que esta correção de Deus na nossa vida é um ato, um efeito de corrigir, de tornar melhor, mais correto. É uma qualidade de quem é correto, desprovido de erro ou defeito. Repreensão, aperfeiçoamento, aprimoramento, alteração de que se faz a algo que se considera estar mal ou incorreto, para que fique melhor, isto é, resolva-se em uma melhoria. Veja bem, meu amado e querido irmão e irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, você, meu irmão cristão, que gosta de ouvir esta programação e ouvir também este programa. Nós estamos falando nesta noite da palavra correção. E quando nós lemos o significado desta palavra e fizemos leitura na palavra do Senhor, nós podemos observar que há algo a corrigir sempre na nossa vida. Aí você diz: mas meu irmão, o que é isso? É o pai corrigindo o filho? É o filho fazendo algo errado? É algo de familiar? Sim, é algo familiar, mas isso que eu quero dizer aqui nessa noite, essa correção não é a correção material. Esta correção é a correção espiritual, que vem do próprio Deus. Nós temos corpo, alma e espírito. E na área material, irmãos, é muito fácil quando o seu filho erra. Você pega e faz com que ele vê o seu erro. E aí ele está cometendo algo que não está dentro dos padrões. Desta mesma forma, é o nosso Deus para conosco na área espiritual. Muitas vezes estamos fazendo algo que está fora dos padrões que Deus nos deixou. Esses padrões que eu quero dizer para você é o que está descrito na palavra de Deus, nas Escrituras. E quando nós desobedecemos, nós saímos fora deste trilho, deste caminho, nós cometemos algo incorreto diante de Deus, Ele nos corrige para que podemos continuar neste caminho. Esta correção é uma correção de amor, é uma correção ao qual nós podemos recebê-la com gozo, recebê-la em aventurança em nossa vida.
A palavra do nosso Deus que lemos aqui nesta noite fala da correção, e isto está relacionado à Escritura Sagrada. Está no livro de 2 Timóteo, que a Bíblia Sagrada, ela é apta, irmãos, para repreender, para corrigir. E quem nos corrige através da palavra do Senhor? É o próprio Deus. E quando nós vimos o próprio Deus nos corrigindo, nós ficamos felizes e contentes. Por quê? Porque Ele é o dono da nossa vida. Todo cristão que se entregou ao seu corpo, à sua alma, ao seu espírito, se entregou totalmente para Deus, para Jesus, ele deixa ser corrigido por Deus. Ele aceita essa correção na sua vida. Mas aquele que não conhece a Deus não sabe o que é esta correção. Isto não é um castigo não, irmão. Isto é corrigir. Você lembra quando você está na sala de aula e o professor manda você fazer uma determinada tarefa, como diz assim? Aí ele vai ver se você fez certo ou fez errado. Ele vai corrigir. Aonde estiver um erro, ele vai mostrar aonde você errou. Assim é o nosso Deus na nossa vida. Nós estamos permeando neste caminho, nós estamos aqui na face da terra e nós cometemos erros em nossos atos. Nós cometemos muitos erros e o Senhor tem nos corrigir para que possamos continuar. Você imagina se não houvesse essa correção na nossa vida? Olha a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro diverti-los como a meus filhos amados. Procura diverti-los como a meus filhos amados. Queridos irmãos, e você que nos ouve nesta noite, eu digo, eu sou cristão. Sim, você é cristão. Se você é cristão e conhece a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e obedece à palavra de Deus, você vê que aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Coríntios, dizendo, vocês são meus filhos amados, por isso que eu estou advertindo vocês, eu estou lhe repreendendo, eu estou corrigindo vocês, para que vocês não voltem a cometer o mesmo erro. E tem muitos erros na nossa vida material, irmãos, que vai influenciar 100% na nossa vida espiritual. Tudo que fazemos aqui na nossa vida material, ele influencia na nossa vida espiritual. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo do Senhor faz morada em nossa vida. O Espírito Santo do Senhor mora em nós. E a palavra diz que ele tem ciúme. O que é isso que quer dizer, irmão? Porque ele ali está zelando por nós. E é isso que você tem que entender, nós temos que entender diante da palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, na parte A desse versículo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quem que gosta de ser corrigido? Muitas poucas pessoas têm o temperamento, têm aquele domínio quando alguém lhe corrige. Ele acaba perdendo a noção e acaba se irando. Mas a maioria das pessoas pensa, analisa e diz, esta correção é boa para mim. A gente corrige só aquele que a gente ama. Você não corrige o seu filho na sua casa. Você não corrige os seus porque você ama ele. Você não foi corrigido pelo seu pai porque o seu pai se amava ou te ama. Todo filho é corrigido pelo pai porque o pai ama. É a palavra de Deus e também é na nossa vida cotidiana. Mas será que todas as pessoas aceitam? Será que nós deixamos fluir na nossa vida essa correção e voltamos a andar no caminho correto? Veja bem, essa alteração de caminho que muitas vezes nos tira da presença de Deus. Aí vem o Senhor e nos aprimora, nos repreende. E por que isso, irmãos? Porque Ele quer o melhor para mim e para você. Deus quer o melhor na nossa vida. Muitas vezes você diz assim, aliás, eu não sei de onde veio, não sei como foi feito, mas eu sei que foi bom, eu sei que me senti bem,
E eu sei que essas palavras é para mim melhorar. E você vê muitas vezes na própria palavra de Deus, alguém anunciando, alguém levando o ensino. Eu não sei aí na sua organização religiosa que você vive, na sua organização aonde você faz parte, né, do ato espiritual, se há esse ensino, porque a própria palavra de Deus diz que Jesus ensinava no templo todos os dias. Ele ensinava no templo todas as coisas, muitas vezes e maioria das vezes através de parábola, para que as pessoas que ali estivessem possuíssem um caminho, andassem, aliás dizendo, um caminho verdadeiro. E a palavra diz que o Senhor é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Portanto, o cristão tem que permear neste caminho. E muitas vezes nós estamos querendo sair deste caminho, nós estamos cometendo algo que vai nos tirar deste caminho verdadeiro. E aí vem o Senhor Jesus e nos corrige. E aí Ele traz para nós uma melhora de vida. Ele traz algo que vem desprovido, mas para Ele, porque Ele não tem defeito. O Senhor é perfeito e nós não. Nós somos imperfeitos. Sim, nós erramos. E tudo o que nós fazemos na nossa vida material influencia sim na nossa vida espiritual. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo de Todo-Poderoso. Em algumas outras Bíblias Sagradas, não como a minha, diz corrigir, essa palavra castigo. Aí as pessoas dizem, mas Deus castiga. Irmãos, o nosso português, eu volto aqui a falar sobre a gramática, e isso influencia para que as pessoas entendam, compreendam. Corrigir para Deus é mesmo que castigar. Porque isso, irmão, Deus lá no Antigo Testamento, quando você lê, Ele fala sobre o castigo, que Ele deixou que viesse, ou que Ele castigou aquelas pessoas. Ele corrigiu, irmãos, apenas corrigiu o erro. E Deus quer nos corrigir a todo momento, a toda hora. Nós prestamos bastante atenção de algo que acontece na nossa vida, nós não sabemos, mas é o próprio Deus nos corrigindo, através de pessoas. Deus não jamais vai vir aqui falar diretamente conosco e nos corrigir. Ele nos corrige através de outras pessoas. Quando você para, pensa, analisa, reflete sobre o que a pessoa falou, sobre o que a pessoa está pregando, está anunciando, ou mesmo numa mensagem que a pessoa manda para você. A mensagem é muito importante, irmãos. Analisa sempre. Eu sempre costumo dizer, temos que parar, pensar, analisar, refletir e observar se serve para nós. Se serve para nós, você pega sim, mas se não, não. E se Deus quer mandar alguém nos corrigir, Ele manda sim. O homem é como um vaso. Ele usa. O homem é como um instrumento. O instrumento, se não for tocado por alguém, ele fica ali encostado. Aí Deus usa as pessoas como um vaso, como instrumento, para trazer essa instrução, lhe corrigindo a nós. A sua própria palavra vem nos corrigindo. Mas alguém tem que falar. Alguém tem que ler, e você muitas vezes lê e vê esta correção de Deus na sua vida. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 32. Quem recusa a disciplina faz pouco de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Essa disciplina também, em determinadas traduções, é correção. Muitas vezes a pessoa não gosta de disciplina, não gosta de ser repreendido. Toda disciplina, toda correção, toda repreensão, ela tem que ser com amor. É a forma de você tratar, é a forma de você falar, é a forma com que você leva a mensagem de Deus aos corações daquele que precisa ser corrigido. Há um diferencial daquele que fala de uma forma e daquele que fala de outra forma. Quando eu falo com amor,
quando você fala com amor, a pessoa ouve e se corrige. É por isso que o sábio Salomão falava dessa forma: quem recusa a disciplina. Mas, irmão, será que tem alguém que recusa a disciplina? Sim, e como tem. E vou falar mais ainda, irmãos. A maioria não aceita. Provavelmente não vai aceitar, devendo ser de onde vem. É por isso que nem todos têm condições de disciplinar. Veja bem, quando nós estamos estudando, volto aqui a falar sobre estudo. As matérias são chamadas disciplinas. Não é assim? Então, se é chamada disciplina, é para nos corrigir, é para nos admoestar, é para nos ensinar. Nós vamos no colégio para aprender. E a Bíblia Sagrada, ela nos ensina de Gênesis e Apocalipse. Ela nos corrige o tempo todo. Quando nós lemos a palavra, você diz: olha só, eu não estava fazendo conforme está aqui na palavra de Deus. Ela já está te corrigindo. Ela mostra como devemos nos proceder. E o nosso procedimento muitas vezes está incorreto diante de Deus e diante dos homens. Porque o Senhor Jesus, em seus mandamentos, Ele diz para nós amarmos a Deus em primeiro lugar e depois aos nossos irmãos, nosso próximo. Há um interesse muito grande hoje da individualidade, irmãos. Mas nós não vivemos sozinhos. Nunca vivemos sozinhos. Nós vivemos em comunidade. Vivemos em comunhão. Comunidade, irmãos, significa temos que viver com as pessoas em comunhão. Também no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, na parte A desse versículo, a palavra diz: porque o Senhor corrige quem Ele ama. Um versículo bastante conhecido dos irmãos que são leitores da palavra de Deus. O Senhor Jesus corrige a quem Ele ama. Ele ama você. Ele ama cada um de nós. Cada um cristão Ele ama. Ele veio para todos. Aqueles que o aceitaram, aqueles que estão seguindo a Ele e aceitam a sua palavra. Ele corrige, sim, porque Ele tem um amor profundo por nós. Quanto Deus amou o mundo, João 3,16, que deu o seu Filho para morrer. Amou o mundo de tal maneira. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso, cristão? Amar de tal maneira, não tem como se medir este amor. É por isso que há essa correção na nossa vida. Nós temos que aceitar, nós temos que glorificar a Deus por sermos corrigidos pela sua palavra. A correção tem que vir para nós na palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, aqui em concordância com o livro de Provérbios. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Olha só, irmãos. Há essa concordância no livro de Provérbios e livro de Hebreus. Você acha aqui que foram escritos dois livros pelo mesmo autor? Não. Por isso que a palavra de Deus, ela é mistério na nossa vida. Veja aqui, porque o Senhor corrige o que ama. Lá em Provérbios dizendo, porque o Senhor corrige quem Ele ama. E açoita qualquer que recebe por filho. Porque o filho tem sim que obedecer o pai. O filho que não obedece o pai, jamais ele vai se dar bem na sua vida. Estamos falando no campo material. Imagina nós como filho adotivo de Deus, através de Jesus Cristo, não obedecermos o nosso pai. E a obediência está na sua palavra. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, é para nós normas de vida e regras de fé. E é por isso que nós devemos obedecer esta palavra assim como ela é. Ah, irmão, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas nós temos que nos esforçar. O próprio Deus diz, esforça-te, tenha bom ânimo. Irmãos, se não for assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Livro de Salmos, de número 50 e verso 17. Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Olha que o salmista Davi estava dizendo. As pessoas daquela época
o próprio salmista Davi se sentindo desta forma, irmãos. E aí ele salmodiando, dizendo que, visto que odeias a correção, mas será que tem gente que odeia? Sim, volto aqui a dizer, muitas pessoas não gostam de ser corrigidas, nem mesmo por Deus. Se você falar que é Deus que está mandando, é Deus que está falando para ele não aceita. Lanças as minhas palavras para detrás de ti. O que é isso, irmão? Para detrás, não é na frente. Então ele não aceitou a correção do Senhor Jesus. Ele não aceitou a correção que veio para ele. E não vai se dar bem em sua vida, seja ela material ou espiritual. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 16. O Senhor, na angústia, te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Isaías estava dizendo aqui que o povo de Israel estavam angustiados, estavam ali com grandes problemas, mas eles foram em oração secreta, falar com Deus, se derramaram diante de Deus, e Deus os corrigiu, mostrou o seu erro. Deus muitas vezes mostra o nosso erro, mas nós não percebemos, ou muitas vezes não damos valor, não aceitamos também. E é por isso que nós devemos sempre estar meditando na palavra do Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós temos que ouvir a palavra com ouvidos espirituais. E aí sim, o Espírito Santo de Deus nos mostra o nosso erro. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 13, na parte B. E não quiseram receber a correção, e endureceram as suas faces, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Também está falando do povo, Judá, Jerusalém, Israel. Aquele povo ali, irmãos, sofreram muito, foram cativos para a Babilônia. Por que isso, irmãos? Porque não aceitaram a correção de Deus. Porque se tivessem aceitado a correção de Deus, tivessem se voltado para o Deus que eles estavam servindo, eles não teriam ido cativos para a Babilônia. Eles deixaram, não aceitaram Deus corrigir eles. E os profetas traziam a palavra, os profetas diziam para eles o que Deus estava dizendo, e eles não aceitaram. Não é diferente nos dias atuais. A maioria da humanidade não aceita, irmãos. Mas eu e você, o cristão que conhece a verdadeira palavra, que anda na palavra de Deus, que aceita a palavra de Deus, ele também aceita a correção de Deus na sua vida. Livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17, na parte A. Eu dizia, certamente me temerás, e aceitará a correção, e assim a sua morada não será destruída. Será, irmãos, que aquele povo ali, duro de coração, ia aceitar a correção do Senhor para que eles retornassem a servir a Deus, a andar nos caminhos de Deus e a sua morada não fosse destruída? Eles não aceitaram também. E ali houve uma destruição. E o profeta escrevendo e mostrando que eles não aceitaram. Eles não temeram a Deus. A sua palavra não surtiu efeito nas suas vidas. Aí você diz assim, irmão, eu vi muitas vezes também a palavra não fazer efeito em certas pessoas, em certas vidas, ou mesmo para mim. É porque você não ouviu, você não leu a palavra de Deus com o Espírito Santo do Senhor trabalhando na sua vida. Muitas pessoas, me perdoem em falar aqui nesta noite, o Espírito Santo do Senhor já não faz mais morada na sua vida. Por que isso, irmão? É muito triste, irmão. As pessoas conhecerem Jesus, andarem com Jesus, deixarem Jesus e o Espírito Santo do Senhor se retirar dele. Saul foi assim, é bíblico. O Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul, e aí ele usava e fazia e falava como um ímpio,
que não conhecia Deus, mas ele conhecia sim a Deus, mas o Espírito Santo do Senhor não fazia mais morada na sua vida. É difícil mesmo, irmãos, mas infelizmente acontece. Nós devemos nos policiar nesse momento, nesse tempo tão difícil. Nós devemos nos corrigir através da palavra de Deus para que isso não aconteça conosco. Livro de Efésios capítulo 4, versículo 12, na parte A. Com o propósito de aperfeiçoar os santos. Por que Deus nos corrige? Por que a sua palavra nos corrige os nossos atos? É para nos aperfeiçoar diante de Deus. E para mostrar ao mundo, aos demais, que Ele é perfeito. Deus é perfeito. Volto a dizer aqui nesta noite, a imperfeição está no homem, não em Deus. Não existe homem perfeito. O apóstolo Paulo dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando se fala desta forma, é que ele andou nos caminhos do Senhor, aceitou a correção do Senhor e partiu para a glória. Porque, irmão, a perfeição só depois que nós estivermos com o Senhor Jesus. Ali nós seremos transformados, modificados. Mas enquanto estivermos aqui, nós cometemos erros, sim. Vamos cometer erro, sim, porque nós somos imperfeitos. Volto a dizer para você, o perfeito nesta noite quer nos corrigir através da sua palavra. O perfeito fala comigo e com você para nos corrigir, para que possamos andar nos seus caminhos conforme a sua palavra, porque Ele nos ama. Livro de 2 Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta aos irmãos em Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Novamente aqui fala de transformação. Essa transformação só há em nós quando nós somos corrigidos dos nossos erros. Essas correções é de erros que cometemos, irmãos, não há outra coisa não. Aí a pessoa fica se perguntando, mas eu vou ser corrigido do quê? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, e não é isso, irmãos. Essa correção na nossa vida é em tudo o que praticamos, o que falamos, conforme andamos. É a nossa vida. E aí ele fala aqui, do contemplar a glória do Senhor. Ele também fala da transformação com glória cada vez maior. Porque é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que nos transforma. É Ele que transforma o mais vil pecador. E assim diz a palavra de Deus. Por isso que essa transformação na nossa vida, quando nós estamos no mundo, não conhecemos a palavra, e Jesus nos aceita, e Jesus nos renova, nos transforma num novo homem. Quando eu falo homem, eu falo dos dois sexos, masculino e feminino. Nos transforma em uma outra pessoa. Nós seremos transformados, irmãos. Não da forma com que vamos subir para a glória, não. A nossa vida é mudada. Transformação é mudança de vida. E nós conhecemos a Cristo e temos que mudar a nossa vida. E essa correção de Deus é para a mudança da nossa vida, irmãos. É para que possamos entender os desígnios de Deus na nossa vida. E muitas vezes, ao conversarmos, ao orarmos, ao buscarmos ao Senhor, nós não entendemos esses desígnios de Deus na nossa vida. E aí vem, irmãos, em nós e bate em nós aquela dúvida. Mas será que essa correção está fazendo efeito na minha vida? Sim, é que você ainda não prestou atenção. Você mudou o seu comportamento, você mudou a sua forma de ser. Você está conforme a palavra está vos conduzindo. Mas você ainda não observou
As pessoas muitas vezes é mudada, é transformada e ela não observa. Mas o Espírito Santo de Deus nos traz à nossa mente, porque nós não somos mais os mesmos do passado. E aí é interessante que houve sim uma transformação. Eu quero aqui falar para você nesta noite, que quando Deus corrige o seu filho, é porque Ele quer o bem dele. Sim, Ele quer o nosso bem. Quando o filho corrige o pai, é porque Ele quer que o filho ande correto, ande certo, bem, coisas boas. Se Deus não amasse, Ele jamais iria se preocupar com as nossas vidas. Ele ama nós, por isso que Ele preocupa comigo e com você. Ele manda alguém falar para você. Lembra dos profetas? Os profetas traziam a palavra, anunciavam a palavra, porque Ele amava aquele povo que Ele criou. Deus ama cada um de nós, irmãos. Por isso, quando Ele vê um dos seus filhos errando, Ele corrige. Ou seja, uma disciplina, né, irmãos? Para que venha fazer as coisas certas, que possa aprender a fazer as escolhas da vida. Por quê? Porque Deus se preocupa com as nossas almas. Isso que é interessante para mim e para você, cristão, a nossa alma. Porque quando nós partirmos desse mundo, nós não vamos levar corpo material, jamais. Alma e espírito, irmãos. Uma alma vale muito para Deus, diz a sua palavra. E nós vimos, irmãos, quantas e quantas pessoas partindo, morrendo. Quando a gente fala partir, fala em cessar a vida, não conhecendo a palavra. E onde estará a sua alma? Deus vela por nós. Deus cuida de cada um de nós. Ele, na sua palavra, diz que Jesus ama a cada um daqueles que lhe deram por filho. É para que você possa entender nesta noite que nós falamos desta forma. Porque Deus, irmãos, deu a cada um de nós para Jesus Cristo como filhos adotivos. Nós aceitamos Jesus e somos filhos adotivos de Deus Pai, porque Ele é Pai de Jesus. E nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós caminhamos com Jesus. E é Ele quem nos corrige, através do Pai. E a sua palavra nos garante isso. Mas você tem que colocar a sua fé em ação para acreditar na correção de Deus. Para você acreditar naquilo que Deus tem falado com você. As pessoas muitas vezes estão desacreditando até mesmo da palavra de Deus. Deus jamais falhou. Deus jamais prometeu e não cumpriu. É por isso, irmãos, que Deus tem corrigido para que alcançamos a salvação. Assim devemos amadurecer na nossa fé, para aceitar a correção do Senhor. Amadurecer, irmãos. O que é um amadurecer? É as pessoas que estão com mais tempo de vida. E a cada ano, a cada minuto que nós passamos, nós devemos amadurecer na fé, aceitar Deus nos corrigir, aceitar Deus nos aperfeiçoar, nos transformar, aceitar a disciplina de Deus na nossa vida. Uns tempos atrás aí, irmãos, se falava em disciplina nas organizações. E as pessoas aceitavam e cumpriam. E hoje ninguém quer aceitar mais a disciplina que vem de Deus. Hoje as pessoas estão modernas. As pessoas estão mudando. Até mesmo, irmãos, coisas que não aconteciam dentro das organizações, através da palavra, através do anunciar da palavra de Deus, está acontecendo hoje. Por quê? Porque o amor de muito esfriou. O Espírito Santo de Deus não está operando em determinadas vidas mais. E Deus quer corrigir nesta noite. Deus quer nos corrigir para que possamos voltar a ser o mesmo do passado. Quando eu digo passado, há anos atrás. Por quê, irmãos? Que os cristãos de 20, de 30 anos atrás, quando se reuniam, estavam em comunhão ali, Deus operava.
Deus transformava, Deus regenerava, Deus salvava almas. É porque, irmãos, o amor está esfriando e não estão mais acreditando que Deus ainda é o mesmo ontem e hoje. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: e as pessoas estão perdendo o caráter, estão perdendo aquilo que Deus deu mais para nós, a fé. Muitos estão sem fé. A Bíblia diz: o que você quiser, pede a Deus. Você quer que Deus aumente a sua fé para você aceitar a correção do Senhor? Peça a Ele. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Está no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Os livros sinóticos nos ensinam muito, os ensinamentos de Cristo para nós. Ele corrigia sempre. Jesus sempre estava corrigindo. Leia os evangelhos e você vai ver que tratam da vida ministerial de Jesus. A palavra do nosso Deus eu quero deixar aqui nesta noite, encerrando esta programação, no livro também do sábio Salomão, Provérbio capítulo de número 10, versículo 17. Aquele que aceita ser repreendido, isto é, corrigido, anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Você quer ler na sua casa esse versículo e meditar nele e buscar para você analisar? Livro de Provérbios, capítulo 10 e versículo de número 17. O sábio Salomão, mostrando que o homem aceitando a repreensão de Deus, sendo corrigido por Deus, ele vai andar sempre no caminho da vida. Porque Deus, volta a falar, Jesus é o caminho, Ele é verdade e a vida. Mas quem não aceita cai no erro. Então, não é aceitando a correção de Deus na nossa vida, nós estamos cometendo um erro. Irmão, mas eu não sabia que ia acontecer. Irmãos, errar, todo mundo erra. Mas a partir de hoje, você aceite a correção de Deus na sua vida através da sua palavra. Volto a frisar para você que nesta noite, encerrando esta programação, Deus, Jesus, jamais virá aqui, frente a frente com você, te corrigir. É através da sua palavra que Ele vai te corrigir. É através daqueles que Ele deixou para anunciar a sua palavra que Ele vai te corrigir. Não há ninguém melhor que ninguém. Deus corrige a todos nós, da sua maneira, da sua vontade, da forma com que Ele quer. Também gostaria de deixar mais um versículo para você analisar nesta noite. Também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 1, a parte A deste versículo. Ouve, filhos, a correção do Pai. Portanto, eu quero aqui nesta noite, irmãos, dizer para você, ouve a correção do Pai. Deus quer nos corrigir todos os momentos, todas as horas. Deus quer que nós andamos corretamente na sua presença, que tratamos bem, conforme a sua palavra, o nosso próximo. Andamos em comunhão com a nossa comunidade, que façamos aquilo que fazíamos lá atrás, que deixamos de fazer para o Senhor, que influencia na nossa vida, irmãos. A nossa vida espiritual, irmãos, não é uma vida comum, não. É uma vida regrada de amor, de paz, de comunhão, de domínio. Nós temos que sim colocar em nossa mente que a palavra do Senhor, ela nos conduz à salvação, como nós lemos aqui nesta noite. Não há ninguém que possa chegar até o Pai se não estiver aceitado o próprio Filho. Jesus é o mediador entre nós e o Pai. E se não aceitar Jesus, que é seu Filho, nos corrigir, como vamos chegar ao Pai? Volto a frisar aqui nesta noite também. O Pai está nos corrigindo porque Ele nos ama. Jesus te ama, Jesus nos ama, por isso que Ele nos corrige, para que nós possamos caminhar com Ele e um dia morar nas mansões celestiais juntamente com Ele. É a sua palavra. Não sou eu que estou aqui dizendo, não, irmão, conforme eu quero. É a palavra do Senhor que nos mostra assim. Eu sempre costumo dizer nas nossas programações,
que nós temos que falar a palavra assim como ela é. Não devemos aumentar nem tirar, como está no livro de Apocalipse. Porque quem vai cobrar de nós, quem vai cobrar de mim, de você, daquele que está trazendo, é o próprio Deus. E aí Ele nos corrige e nós não deixamos Ele nos corrigir? Estamos errados, estamos cometendo um erro, conforme livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 17. Temos sim que aceitar esta correção do Pai em nossa vida. Porque quando nós nos corrigimos, nós continuamos. Quando nós não somos corrigidos, nós cometemos e continuamos no mesmo erro. E aí você diz assim, e essa correção serve para o quê? Na sua vida material, aqui, para dar continuidade, juntamente com as pessoas, com a sua comunidade, e na sua vida espiritual, para a sua salvação. Porque a correção de Deus, ela produz frutos do Espírito na nossa vida. E aí nós mudamos o nosso caráter, nós mudamos a nossa forma de ser. Aí você diz, aquele homem era assim, ele não está mais cometendo aquilo. Aquela mulher já não é mais como ela era, porque ela foi corrigida pelo próprio Deus. E ela deixou. Aquele que deixa, alcança misericórdia. Se Deus te corrigiu, se Deus está nos corrigindo, é para que nós possamos deixar aquilo que estávamos cometendo de errado, que estava afrontando a sua palavra. E nós não devemos afrontar a Deus. Não devemos afrontar a sua palavra, que a sua palavra é o próprio Deus falando conosco. Nós devemos sim andar em alinhamento com Ele, porque Jesus está ao nosso lado. Em determinados momentos Ele carrega nós no colo e diz, filho, eu estou aqui. Eu estou te corrigindo, é para o seu próprio bem. É para me aperfeiçoar você. Mas isso nós temos que entender. Osés escreve e fala que o povo está sendo destruído por falta de entendimento. Vamos entender assim, conforme a palavra está nos atemoestando, conforme a sua palavra está nos corrigindo. É interessante para mim e para você que possamos continuar na presença de Deus e aceitar esta correção do próprio Deus na nossa vida. Mas através da sua palavra. É tudo pela palavra. É na palavra. É a palavra que nos conduz à salvação. Nesta noite, amados e queridos irmãos, vamos encerrar por aqui este pequeno ensino da palavra de Deus, como sempre costumo dizer, mas de grande valia para a nossa vida espiritual, com influência na nossa vida material. Que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada cristão que está nos ouvindo. Não importa a sua denominação, importa que você ouça a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, Deus trabalha na sua vida, na minha e na vida de cada um de nós. Deus abençoe cada um de vocês que estão nos ouvindo nesta noite. Deus abençoe o seu lar e a sua família. Vamos encerrar essa programação fazendo uma oração, como nosso costume também. Vamos orar aqui também pelo caderno de oração da Rádio Voz Amiga. Se você não tem o seu nome aqui no caderno de oração, entre em contato com o nosso irmão João aqui na rádio, passe o seu nome e todos os programadores estarão orando por você, pelo seu nome, pela sua causa que está aqui elencada neste caderno. Vamos orar um pelos outros, diz a palavra do nosso Deus. Una-se em oração comigo neste momento, em fé comigo neste momento, para que possamos falar com o nosso Deus. Deus amado, Senhor dos senhores e Deus Todo-Poderoso, nós estamos nesta noite agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós cremos, meu Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz para surtir efeito em nossa vida. Nós trouxemos esse assunto aos nossos ouvidos, aos ouvidos dos nossos ouvintes nesta noite, falando sobre a correção de Ti, Senhor, na nossa vida. Ó Deus de poder e glória, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estende as suas mãos nesta noite, Jesus, nos corrigindo a cada dia, a cada momento, que possamos aceitar esta correção em nossa vida. Ó Senhor de glória e Deus eterno,
Visita cada lar nesta noite. Visita cada família, Senhor. Aonde houver enfermidade, Jesus, o Senhor estende as suas mãos como médico dos médicos, curando e libertando, meu Deus, dando saúde aos seus filhos. Abençoa os pais, os filhos, de união, de alegria nos lares, Senhor. Oh Deus de glória, estende as suas mãos abençoando o teu filho irmão João, aqui na Rádio Voz Amiga, o seu lar e a sua esposa, a sua família, Senhor. Abençoa a nossa cidade de Campo Grande, o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Abençoa também a nossa grande nação brasileira. Abençoa as autoridades constituídas, Senhor, seja elas eclesiásticas, militares, civis, judiciárias. Deus de glória e Deus eterno, toma o primeiro lugar em nossas vidas. Oh Deus de mistérios, estenda as suas mãos abençoando aqueles que ainda não conhecem a Ti como Salvador. Dá-lhes a oportunidade de ouvir a Tua palavra e tomar a sua decisão. E aqueles que nesta noite querem fazer uma decisão aceitando a Ti para Te seguir, Senhor, receba e escreva o seu nome no livro da vida nesta noite, Senhor. Oh Deus de glória e Deus eterno, toma cada um de nós nas suas mãos, Senhor. Toma nossas famílias, Senhor. Visita cada um dos nossos, meu Deus. Oh Senhor de glória e Deus eterno, confirma, Senhor, a Tua bênção em cada vida nesta noite. Oh Jesus, abençoa, Senhor, abrindo portas aonde as portas estão fechadas, meu Deus. Oh Deus de glória e Deus eterno, abençoa a nossa noite, abençoa a noite maravilhosa de sono para cada um de nós. Oh Deus, tem misericórdia da grande nação brasileira, meu Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Jesus, porque Tu és um Deus de misericórdia. Ó Deus, perdoa nossas falhas, as nossas dívidas, perdoa tudo aquilo que falamos ou pensamos, porque muitas vezes, meu Deus, nos faltam palavras para falar contigo, mas o Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor conhece a seus filhos, Senhor, o seu deitar, o seu levantar e o seu caminhar. Abençoa, Jesus amado, todas as denominações que estão levando a Tua palavra, assim como ela é, fiel e verdadeira. Não estão destonando a Tua palavra, nem tirando e nem colocando, meu Deus, falando a Tua palavra verdadeiramente, meu Deus. Abençoa as lideranças, Jesus. Dá graça, dá força para continuar falando do Teu grande amor. Jesus querido, Deus de bondade, fica conosco, Senhor. Nós Te agradecemos nesta noite, em Teu nome. Amém.